a premissa da Willute, a gente entendeu que a gente não é uma empresa de sonho, a gente é uma empresa de confiança. Quando a gente é muito jovem, como a gente não tem um conhecimento, a gente se torna mais corajoso. Então, um pouco da ignorância, vamos assim dizer, te torna mais corajoso e do que é muito bom. Quando a gente tem um bom planejamento, a gente enxerga o dia de amanhã, o depois, o curto prazo, o médio, o longo, essa pressão ela vai se acalmando. Eu fui fazer um evento em Marabá. Eu esqueci que era aniversário do meu pai. E aí aí eu desabei a chorar depois da ligação, porque ele falou assim: eu entendo porque você faz o que você ama. O evento nosso do We Together, ele é focado para noivos que já casaram. Por quê? Se a gente tem como propósito o relacionamento a longo prazo, nós como empresa temos a responsabilidade de dar ferramentas para eles se perpetuarem nesse casamento. Mais um Capcast no ar, para alegria de todos vocês. E olha só, gente, as mulheres estão dominando esse podcast, não é mesmo, Ká? Estamos dominando o podcast, o mercado de eventos, porque a gente só traz convidada fera. É isso mesmo, gente. Não só aqui na nossa apresentação, mas as nossas convidadas também. Inclusive, hoje estamos com ela que tem uma história de vida, uma história profissional. Gente, é uma inspiração para vocês, sem dúvida nenhuma. A gente vai receber aqui hoje Vanessa Figueiredo, que é empreendedora e fundadora da Willute. Muito obrigada, Vanessa, pela presença e por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, estou muito feliz em participar. Espero que a nossa conversa seja incrível. Com certeza. Vamos falar de muitas coisas em comum, inclusive. Olha, viu? tem assunto, viu? 40 minutos vai ser pouco. Pois é, a gente sempre fala isso, quando a gente vê já passou, assim, com certeza. E Vanessa, você começou muito jovem, né? Você começou aos 23 anos, então a gente queria entender como que, primeiro, você foi parar na área de eventos e qual que foi o maior desafio também de começar tão nova, assim, dentro dessa área. Legal. Eu, com 23 anos, eu abri a minha primeira empresa, que é a Madame Fiore, que é uma empresa de decoração. Era, né? Não existe mais. E, na verdade, eu fazia eu cursava, né, administração de empresa. E eu fui num evento, eu sempre fui muito criativa, né? Fui muito pra frente. E eu já não tava me encaixando muito naquele mundo, né? As matérias de administração de empresa, por mais que depois me ajudou bastante, eu não me encaixava muito naquilo. Eu fui num evento. E aí, o evento vai me falar um pouco da minha idade, que ele era o lançamento da Smirnoff Ice. Nossa, gente, o lançamento não vamos da falar de idade. faz um bom tempo. E o evento eu fiquei encantada. Era tudo sobre bolhas. Então, assim, pra eu entrar no evento, eu passava por uma piscina de bolinhas encaixada no chão, eu não subia. Ela tava encaixada no chão, eu só andava, passava pelas bolinhas, continuava. O evento todo tinha uns blocos de gelo descendo a Smirnoff Ice, e aí você podia colocar a boca e beber. Era, assim, tudo muito sensorial. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero criar essas experiências. E eu, assim, pirei naquilo, e eu fui atrás, né, do que se encaixava, estudar isso. Eu achei gestão em eventos, eu fiz gestão em eventos, depois, posteriormente, fiz design de interiores, que eu fui entrando mais no lado criativo, e foi assim que eu comecei a estudar, estagiei na área e fui caminhando para o mundo de eventos. Aos 23 anos, Nali, eu já me descobri como decoradora. Eu entendi, na agência que eu trabalhava, que esse polo criativo da decoração me atraía. E nisso eu abri, isso bem, olha, encurtando, né? Isso eu abri a empresa, a Madame Fiore. Eu tinha 23 anos de idade, toda a trajetória foi maravilhosa. E em relação a desafios, quando a gente é muito jovem, a gente não entende muito, como a gente não tem um conhecimento, a gente se torna mais corajoso. Sim. Então, a gente pondera mais o que pode acontecer de errado, o que você vai precisar passar para conquistar aquilo. Então, um pouco da ignorância, vamos assim dizer, te torna mais corajoso, e do que é muito bom. Porque eu ia falar exatamente isso. Por um lado, é muito bom, porque você vai
com medo ou não, mas você Você vai. E você realiza mais. Hoje, por exemplo, eu me sinto mais medrosa, apesar de fazer muita coisa. Eu acho que às vezes é uma característica da nossa juventude, que às vezes a gente acha que é uma imaturidade, mas que eu acho que é uma característica que a gente pode tentar retomar, né? São precauções. Depois de anos, assim. Exatamente. E é muito. Hoje, às vezes, tem oportunidade de negócios que você pondera, ó, qual que é o meu tempo destinado daquilo, o que que eu vou usar. Então, você pondera tudo, você já entende. Então, naquela época, não. E é realmente dos 20 aos 30, gente, é a hora que a gente tem que ir. E a gente Simplesmente acaba tendo mais arriscar. responsabilidade hoje em dia, né? É casa, é família, é filho, é gato. Exatamente. Não é? Eu acho que acaba que a gente se divide tanto e tem tanto mais preocupação que isso também acaba trazendo alguns bloqueios, né? De medos. Exatamente. Então foi muito bom. Aí eu abri a minha empresa, contratei pessoas, um desafio enorme. Então, gestionar pessoas, você ter a responsabilidade financeira, gente, tem conta para pagar, não é só o evento, né? Então tem toda uma gestão financeira para pagar aluguel, para pagar as pessoas, para executar o evento, né? Então você tem toda uma gestão e tem um momento ali da minha trajetória dos 23 aos 30 que em algum momento eu precisei deixar de ser decoradora para ser uma empresária. Sim. A decoradora é eu que atendo o cliente, eu que faço o projeto, né? Eu que vou lá, que executo. Chega um certo momento da empresa, que a sua empresa está mais robusta, né? Tem um número maior de eventos que precisa se entregar, que a sua mão, ela não alcança todos os pontos. E você precisa aprender a delegar, que eu acho que também, às vezes, é uma dificuldade de algumas lideranças, assim, né? De quando você tem uma empresa. É difícil, né? É difícil. A gente que fica muito no operacional, que tá fazer essa transição, né? deve ser muito difícil, é né? É muito. E aí, em um momento, eu virei essa chave de decoradora para empresário. Eu lembro que, na época, teve um plano do Itaú, Mulheres Empreendedoras, que eles têm um plano que fazia 5 anos que a Madame Fiore existia, e era um plano... Tem por estudos que a empresa até os 5 anos ela cresce e chega aos 5 anos ela dá uma estagnada. Isso. Então é um plano que o Itaú fez para mulheres empreendedoras para que as empresas depois de 5 anos elas voltem a crescer. E foi assim, dentro de muitas, não chega a milhares, mas muitos mil aí de mulheres empreendedoras inscritas, foram só selecionadas 10. E eu fui uma delas. Então foi um plano muito legal. Foram 3 meses de imersão, falando do negócio, de aprendizado. Legal. Então, foi um plano muito legal, que também me deu uma garra, um gás, assim, para, de novo, vamos lá, né? Então, são fases que você vai vivendo, que você vai construindo seus negócios em fases diferentes. Sim. O momento é empolgação, o outro momento, meu Deus, o que eu tô fazendo? A gente sabe disso. É porque a gente vai primeiro numa emoção muito grande de abrir, porque é nosso naquele momento. Sim. Aí você vai no emocional, quando chega, tem uma hora que aquela adrenalina, ela parece que acaba, assim, sabe? Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Exatamente. Você precisa achar outros meios de empolgação, né? Tem momentos que você tem que virar a chave e trazer mais conhecimento. Então, são várias fases que você vai passando dentro do negócio. Então, eu acredito que o meu maior desafio de começo é que ele é um desafio, mas que é o benefício, que é a ignorância, né, te traz a coragem. Então, o desafio foi a ignorância, de saber de tanta coisa que eu ia passar. Sim. Mas isso me trouxe, eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse essa minha ignorância. E a insistência, né? Tivesse me impulsionado. Sem dúvida. A ter feito tantas coisas. Sim, sem dúvida. Van, e é uma trajetória de muita persistência, de muita insistência, porque em nenhum momento você falou, vou parar ou vou desistir, mesmo que sei lá, pensou, o que eu faço agora? Mas lá atrás, quando você começou aos primeiros passos, você, na família, tem alguém que te incentivou? Ou você tem alguém que era empreendedor ou feminina, sabe, assim, pra dar aquele primeiro start, ou não? Foi do zero e vamos em frente. É muito maluco, mas o meu pai sempre falou
Olha que contraditório. E você falou assim, filha, nunca registre, nunca assine uma carteira de trabalho. Eu acho que ele já deve ter passado por alguns bocados. Então, não existe nenhum na minha família, nem alguém para me inspirar, porque todos trabalham, né, de CLT, assina carteira. E eu tinha muito isso fixo na minha cabeça. Olha, não assine uma carteira de trabalho. Você não tem noção o que isso te resulta. E eu tava lá assinando 10, 15, 20, 30, hoje com 300, né? Hoje você assina, mas não é a sua. Mas não tive esse incentivo, né? E nem alguém inspirador. Eu acho que era mais uma chama interna minha, né? Que era pra ser. Que era pra ser. Que eu, na verdade, e não tinha nenhuma uma ambição financeira. Às vezes, o que motiva muitas pessoas é o dinheiro. Olha, eu vou ter a minha própria empresa para ter dinheiro. Para ter liberdade. Para ter liberdade. E eu acho que é uma vocação também, porque eu venho de uma família exatamente o contrário. Meus pais sempre, assim, por muito tempo trabalharam para os outros, mas desde que eu me conheço por gente, eles já são empreendedores. E eu não consigo me imaginar, eu sendo, óbvio, eu sou empreendedora de mim mesma, mas assim, tendo uma empresa com estruturas de funcionários, eu acho que realmente você tem que ter uma certa vocação para liderar, principalmente, sabe? Então eu acho que também tem um pouco isso, lógico, né? No seu caso, você se jogou, até porque você era muito jovem, mas eu acho que ainda assim, além dessa chama, você já tinha essa vocação. Sabe? Tem que ter. Hoje, conhecendo, quando a gente tem filho, é muito engraçado que a gente se enxerga muito, mas você entende, hoje eu tenho 2 meninas, como é a mesma criação, como elas são muito diferentes. É verdade. Né? Então a gente entende que tem aqui uma alma aqui dentro, que ela faz você ser quem você é, né? Então, essa chama, esse perfil de ir, né, de liderar, eu acho que ele também se aprende, mas ele tem um quesinho, assim, de alma. Sim, acho que faz sentido, né? Faz, porque, por exemplo, na minha família, eu também não tenho... Eu tenho meu pai, né, na verdade, que sempre foi empreendedor e sempre incentivou para que eu tivesse a agência. Eu que fui muito resistente, ao contrário. Eu, durante alguns anos, na verdade, eu fui muito resistente, não abri a agência, fui ainda construindo uma carreira, fui ali entendendo um pouco mais do que eu queria, pra daí sim ter a coragem. E aí eu tive a coragem já velha, né, praticamente. Que velha! Para com isso! Mas daí só começando. Madura. Mas já tive mais pra frente, mas também, assim, tá dentro da gente. A gente que fala, não, é o momento, eu quero ir. E aí, quando eu fui também, não foi direto, assim. É não viciante, tem nada. não é? É viciante. Você acorda todo dia, mas a Dé também. A Dé, mesmo que não tenha empresa, ela também é uma empreendedora, né? Então, assim, todo dia você acorda querendo fazer de novo, passar nervoso de novo, pagar boleto de novo. E assim segue. Não é? E, Vanessa, a gente falou aqui já com algumas convidadas, né, que a gente recebe, sobre essa força feminina, principalmente na liderança, né? Tanto você quanto a Ká, vocês são donas de empresa, são líderes também. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão, né, de tanto tempo de mercado também que você tem como liderança, né, como chefia. Quais são os maiores desafios? Porque a gente, assim, já comentou outras vezes que, às vezes, a figura da líder mulher nem sempre é compreendida, quando tem que ter ali uma voz mais ativa, quando tem que realmente comandar, né, ser direta. Se você teve alguma questão já em relação a isso, ou se você acha que como você começou muito cedo, você já foi entendendo e as coisas foram fluindo mais facilmente, como que foi a sua experiência dentro disso? Eu sempre acreditei na liderança do exemplo, né, e não na liderança do poder que eu tenho do meu cargo. Então, nunca me nomeei, nunca falei assim, olha, prazer, eu sou a Vanessa, sou a dona da empresa, nunca na minha vida. E, para mim, o exemplo é a melhor forma de liderança. Então, por exemplo, quando eu treinava a equipe comercial, eu fiquei, né, muitas vezes sentada, eu atendendo junto. Ah, você vai ficar mais tarde? Estou aqui junto com você, né? Não pegava minhas coisas e ia embora. Nós estamos juntas, vamos sair daqui às 11 horas? Estamos juntas, né? Então, eu acredito muito que a liderança ela não tem uma cartilha. Para mim, e funciona muito bem, e é como eu acredito que você sendo
automaticamente você tá carregando uma leva junto com você. Né? Sem precisar se impor, sem precisar ter voz mais alta. Sento aqui muito tempo, muito tempo, a minha cadeira era junto com todo mundo. Junto e sentada aqui do lado e sem nenhuma distinção. A gente sabia, implícito tem, né? Sim, a minha responsabilidade é muito maior que a de todo mundo. Então, implicitamente, existe, né, um cargo, né, uma responsabilidade muito maior. Mas não acredito na imposição daquilo. Então, para mim, a liderança, mesmo sendo mulher, sendo homem, eu acho que ser do exemplo é o melhor caminho. Sim. E eu compartilho muito, porque eu também, durante muito tempo, eu fiquei com a minha mesa no meio de todo mundo ali, acompanhando, no mesmo raciocínio, ou chega um momento que você não pode mais, né? Você tem que tirar sua mesa da galera e levar para um cantinho, porque tem algumas tomadas de decisões que já não cabem mais estar ali no meio. Mas eu gosto muito também de participar do processo, estar junto, porque às vezes a gente contribui, e aí não é uma questão de liderança só, né? Você apoia, você contribui para aquele momento da operação, né? É muito importante. Com o crescimento, o tamanho da empresa vai mudando um pouco, porque você vai tendo o seu time, que o seu time tem um time abaixo, que do time abaixo tem um time abaixo. Exato. Então, você não consegue mais estar nisso, né? Mas o exemplo mesmo ali, ele vai servir para o seu time abaixo, para ele se espelhar em você, para que ele faça, que isso é cultura, né? Que ele venha e transforme esse seu jeito de pensar, que transforme no time dele embaixo, que do time dele vai embaixo, e isso vai virando uma escada, que é um desafio do crescimento. Eu ia pegar esse gancho. É um desafio muito do crescimento esse. Exato. E por muitas vezes desculpa, se perde. Amiga. Que a dor do crescimento, eu sei que você ainda não passou por ela. Mas ela tava demorando pra fazer o bullying. Ela faz bullying desde que a gente se conhece, que é mais de 30 anos, sobre a minha altura, Vanessa. Então meu Deus! Se acostume que isso vai acontecer em alguns momentos do episódio. Essa dor do crescimento, eu sei que você ainda não passou, mas é crescer é difícil, não é? Eu de vez em quando... Eu sempre acreditei numa frase que é do Jorge Paulo Lemann, que ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu sempre falei isso. Esses dias a gente patrocinou o evento da Fundar, que ele palestrou. Tive a honra, porque por muito tempo, né, li o livro dele, Sonho Grande, por muito tempo me inspirei. Ele é o cara da meritocracia, que é o que a gente vai implantar, estamos implantando na WeLute. E eu quase falei, não tive essa coragem, mas eu quase levantei, olha, você falou que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, eu vou te dizer que não. Não é bem isso, que não é bem isso. Pô, crescer dá trabalho pra caramba. Sim. Tem uma dor do crescimento, assim, que são fases que é muito mais difícil, e são fases que você tem que... ter novas habilidades, ter novas posições. Então, olha, nunca ia ousar falar pro Jorge Paulo Lemann isso. Mas eu até não falo mais que o senhor pequeno, o senhor grande dá um trabalho, que dá um trabalho danado. Dá sim, faz todo sentido, porque na semana passada eu tava passando por uma situação de vida mesmo, sabe? Não era nem da empresa. E aí eu li um negócio na internet que falava... Quando você começa a se incomodar com as coisas, quando você percebe, começa a se questionar muito aquela ação, aquela atitude, aquela situação, é a dor do crescimento. É aí onde a vida tá te forçando aí. Aí você fala, cara, vai doer, mas eu vou ter que mudar e vai ser pra melhor, com certeza. É o que a gente faz na empresa todo dia, né? E é preciso, né? Ou cresce ou morre. Isso, mas aí o dia que você chegar nisso, a gente conversa. Meu Deus! Eu tô em fase de crescimento ainda. Ela tá sempre. E, Vanessa, eu queria também aproveitar, que acho que é um ponto importante quando a gente fala sobre liderança, sobre que não deixa de ter uma carga, né? Uma responsabilidade muito grande, você gerir ali muitas pessoas. Como que você equilibra? A gente falou sobre os pratinhos, eu não gosto muito dessa expressão, porque acho que, né, a gente não tem que equilibrar pratinhos, acho que a gente tem que conseguir fluir. Eu acredito mais nisso. Então, eu queria entender como que você consegue fluir e transitar entre a Vanessa empreendedora, a Vanessa mãe, a Vanessa esposa, né, a Vanessa com a vida pessoal também, a Vanessa mulher. Sim. Como que é esse desafio de você conseguir realmente equilibrar essas várias frentes da sua vida? Olha, a vida ela é muito feita de fases, né? A gente tem fases
aí até o equilíbrio da vida, que tanto a gente, eu cresci buscando esse equilíbrio e depois eu entendi muito bem que esse equilíbrio, ele vai muito da fase que você tá vivendo. Tem um momento que você vai se doar mais pro trabalho e que você vai deixar os outros lados um pouco a desejar. E outros momentos você vai ser a mais família e deixar o outro lado a desejar. E assim eu acho que é a vida. Esse equilíbrio eu acho que é um pouco utópico, né? Eu já tive fases que o trabalho ele me consumia 90%. E eu deixei muito de lado a minha família, não de lado, mas o meu tempo e a administração da minha dedicação um pouco defasada, mas era preciso, né? Era um pós-pandemia, né? Era preciso daquele momento. Foram, assim, quase um ano, assim, eu vou dizer, uma loucura. Momento de correr ali mesmo, né? E ali eu deixei um pouco, sim, a minha família de lado. Mas eu entendo que é preciso, é momento. E em nenhum momento ela se perdeu a importância. Depois a gente recalculou a rota, reorganizamos. E aí tudo se estabeleceu, tudo se reorganizou novamente. Então hoje, o meu equilíbrio de família, a minha família é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, né? O meu marido, as minhas filhas. Então ali assim, a minha dedicação não é em tamanho de tempo, mas é em tamanho de importância. Eles ali para mim assim, prioridade. E eu sou uma mulher que eu não consigo ficar parada. Então, assim, se eu não trabalhar, se eu ficar parada, eu também não sou a Vanessa. Então, eu preciso estar no movimento. Senão, não sou eu não me imagino sendo a mãe, não sendo uma crítica, que cada pessoa tem que buscar o que ela se faz feliz. Exato. Né? Mas eu, Vanessa, eu preciso do trabalho, eu preciso estar em movimento, como eu preciso estar ali com as minhas filhas, onde a gente inaugurou um espaço, eu faço questão de levar elas, né, como exemplo de vários fatores, né? Então, eu acredito que esse equilíbrio, ele vai muito da fase que você vive. Em um momento você tende mais para um lado, outro momento tende mais para o outro, pelo objetivo que você está naquele momento. Mas que você não tira a importância, é só o seu tempo que está desequilibrado. Depois você se reorganiza novamente e aí você vai encaixando. Sim. E assim caminha. Esse negócio, o equilíbrio é bem importante. Eu me vejo em alguns momentos do que você está falando, me vejo alguns anos atrás, que eu também coloquei, era muito importante para mim deixar um pouquinho de lado a família, porque o trabalho ali era a fase onde eu precisava me fixar e ter uma importância ali de entregas. Eu não sei nem se eu cheguei a te contar isso na época. Eu fui fazer um evento em Marabá, que é no Pará. Eu esqueci que era aniversário do meu pai. Eu não sei dessa história, estou sabendo agora junto com vocês. Exato, eu esqueci que era aniversário do meu... Eu falo muito da minha mãe aqui, vou falar de você, pai, porque eu vou te expor mesmo. E só que naquele momento eu tava com várias entregas de eventos, uma atrás da outra, era feriado, e aí eu peguei avião e fui. E aí não lembrei real. E quando eu cheguei em Brasília, na escala, ele ligou e perguntou se eu tava chegando. Ele mora em Indaiatuba. Ele perguntou se eu tava chegando. E eu falei, não, pai, eu tô parada aqui em Brasília ainda. Aí ele, o que você tá fazendo em Brasília? Eu falei, como assim que eu tô fazendo em Brasília? Tô chegando em Marabá. Aí ele lembrou você do aniversário dele. Aí ele falou, mas você não vai vir Vai dar tempo de você voltar pro meu aniversário? Olha. Aí eu abri uma chamada de vídeo, porque ele achou que eu tava brincando. A gente brinca muito um com o outro, e a gente tem um problema sério, que na hora de falar sério, a gente não entende, entre eu e ele. E aí eu abri a câmera e eu mostrei pra ele que eu não iria conseguir. E aí no dia do aniversário, eu liguei pra ele, dei parabéns. Eu passei a noite sem dormir, tá? Eu liguei pra ele, dei parabéns, e aí aí eu desabei a chorar depois da ligação, porque ele falou assim, eu entendo porque você faz o que você ama. Ah, e que ali lindo, eu entendi. Que incentivo. E ali eu vi que realmente são fases, ele entendeu que aquela fase pra mim era importante. Sim. Mas depois tudo se ajeitou.
Que aí a gente conseguiu se organizar depois É das isso. Eu acho que isso também é sobre apoio, né? Quando você tem ali uma família, uma base que também tá te apoiando, coisas como, né, essas que acontecem também vão ser compreendidas. Eu acho que isso também é muito importante. Quem você escolhe Muito. ali para se relacionar durante esse processo de crescimento, principalmente profissional, né? É muito importante. Eu tenho um caso parecido, entre aspas, com desfecho diferente, mas fazendo link com apoio, eu tinha um evento muito grande aí em Campinas, que eram 2 dias de montagem, eu estava transformando o lugar, ali atuando como cenógrafa, e depois eu fui ver que era o dia da apresentação da minha filha da escola, de final de ano, encerramento Ai, de final de ano, nossa. que ela canta, ela dança o balézinho. Eu entrei em desespero, Nossa, Vanessa, em imagina. desespero. E aí meu marido só deu a mão pra mim e falou assim, pera, vamos pensar aqui nos horários. E numa coisa muito maluca, eu montando evento, virei à noite, a gente pegou, era no Royal Plaza, em Campinas, alugou um helicóptero, ele foi, se hospedou comigo, então minhas filhas ficaram brincando no hotel enquanto eu montava o evento. Alugamos um helicóptero, subimos, fomos para o heliponto, paramos no heliponto mais próximo da apresentação da minha filha, assistimos a apresentação, eu morta, virada. Assistimos a apresentação, voltou, eles continuaram no hotel e eu voltei pra minha montagem. Eu fiquei assim, coisa de 4 horas fora do evento com a minha equipe, né? Mas deu certo, eu consegui dar conta dos dois. E eu acho que foi um apoio de todos os lados, porque você também confiou ali que você tinha uma equipe que você podia, com certeza, né, ficar fora durante esse período. Com certeza. E o meu marido, nessa hora, ele me centralizou. Porque eu tava tão nervosa que eu não conseguia ter uma linha de raciocínio de saída do momento. Que é uma culpa, né? Que a mulher carrega, né? A mãe carrega de não estar ali presente. Isso. Então, acho que ali juntou tudo. Foi um combo, né? Se ele não faz e se para, vamos pensar. E dá uma boa solução, e bem homem, bem estratégico, né? Então, e foi ótimo, e deu certo. Né? E deu super certo. Então, também com uma organização de tempo, com estratégia, a gente faz acontecer, gente. Não 100%, às vezes nem 100% a gente consegue, mas a gente faz acontecer. Isso. Mas o importante é quem tá do lado apoiando, Sim, né? Exatamente. Sim, acho que isso é fundamental, né? Eu acho que para todas as áreas, mas acredito que também para vocês, como mulheres empreendedoras, assim, é uma base, né? E, Vanessa, eu queria também entender um pouquinho sobre pressão, lidar com pressão, né? Acho que, em geral, quando a gente fala sobre a área de eventos, independente da função, né? Eu também, como mestre de cerimônia, eu acho que a gente lida ali com a pressão de estar ao vivo, com a pressão do imprevisto, do improviso, mas vocês também como líderes, né? Como donas de empresa, como você lida com a pressão? Ela é um problema ainda hoje para você, ou você acha que faz parte e você já aprendeu a lidar com isso? Eu aprendi que o segredo é um bom planejamento. Quando a gente tem um bom planejamento, a gente enxerga o dia de amanhã, o depois, o curto prazo, o médio, o longo, essa pressão ela vai se acalmando, porque você tem um plano, né? Você sabe o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer daqui a um mês, o que você vai fazer de um ano. Às vezes a rota ela muda, né? Mas com esse planejamento, a gente elimina a ansiedade, elimina o improviso, né? Então, acho que essa pressão, ela diminui. Muitas vezes a gente se sente pressionado por fatos que vão acontecer muito grandiosos, né? Mas que isso eu também entendi que esse sentimento todo mundo tem. Ninguém vai tirar, é só como a gente lida com ele. Então, e a maturidade, né? Isso também é que não maravilhoso, temos. né? Com a maturidade com o tempo. Não, mas sabe, porque eu queria fazer uma comparação, mas não de importância, né? Porque nós estamos falando aqui de 2 empresas que trabalham com eventos, mas que aqui do meu lado é evento corporativo, do seu lado é evento social, que lida com sonhos. É o sonho da mulher, é a noiva. Essa pressão, eu acho que é até diferente. Quando o corporativo tá sob pressão, a gente vai aguentar, vai tomar porrada, mas vai aguentar, mas é diferente, eu acho, né? Eu acho que você tem um plus, talvez, aí, de como lidar com isso. E a gente tem uma centralidade no cliente muito grande.
Então, o foco é 100% no cliente, 100% nele. Então, quando a gente fala de casamento, a gente entende a importância que tem aquele dia, né? Ali é o start de toda uma vida, mas a realização da festa é uma idealização dos pais, da É família. um sonho de muita gente, né? Não é só um evento, né? Exatamente. E por esse motivo, depois de muito análise, a gente entendeu que é a premissa da Willute, a gente entendeu que a gente não é uma empresa de sonho. A gente é uma empresa de confiança. Ai, que legal isso. Por quê? Porque eu, noiva, meu noivo, nós estamos ali colocando um dos dias mais importantes das nossas vidas na mão de uma empresa. A compra, ela não é palpável. Eu não compro uma xícara que eu tô segurando, eu sei que ela é preta, que ela pesa, Sim. que ela tem essa altura. Então, e é algo que vai acontecer muitas vezes daqui a um ano. Ainda tem E- muito tempo. Então, a gente, o que a gente tem ali, e a empresa é toda pautada em cima de segurança. O sonho é deles, como que eles idealizaram. O nosso papel como empresa é falar assim, confia, se sente seguros, porque o que vocês estão idealizando é o que a gente vai executar. Nem mais, nem menos. É o que a gente vai executar, é todo esse planejamento, isso que está na cabeça de vocês, a gente transforma isso em produto e em serviço, e no dia, com toda uma gestão, um ecossistema que a Willute tem, nós vamos executar. Então, nossa base inteira é pautada em segurança, na entrega, no caminhar também de todo esse planejamento, que é muito importante, e o grande O grande finale, dia, que né? é o grande dia, né? Eu acho que essa é uma grande diferença do evento empresarial. Eu já atendi empresas que fazem a mesma premiação todos os anos. E aí, às vezes, a gente tem esse feedback de, olha, isso não funcionou no ano passado. Então, nesse ano, a gente vai fazer diferente. Sim. Agora, falando de um casamento, não dá pra falar, então, não funcionou agora, a gente, no próximo casamento, a gente vai fazer diferente com vocês. Porque para eles, aquele momento é único. Exatamente. Então, acho que também essa relação de confiança é extremamente importante, né? Exatamente. É a base, pra gente é a base realmente de tudo. E nessa pauta de falar do casamento, ele ser único e não ter um depois, nós ali como noivos, como entender que o nosso cliente são os noivos, a gente entende que tem uma sequência deles daqui para o futuro, que é muito importante, porque ali só é o começo, que é onde a gente faz o evento, né, o We Together, que é um evento para noivos que já casaram. Isso no mercado de casamento não existe. Isso é bem diferente. Os eventos, eles normalmente é para captar noivo, porque é sempre focado no que quanto a gente mais vai vender. Sim. Esse é o mercado, esse é o... E esse evento nosso do We Together, ele é focado para noivos que já casaram. Por quê? Se a gente tem como propósito, e talvez, né, ainda não chegamos nesse de falar do nosso propósito, mas já expondo isso, que é o relacionamento a longo prazo, e a gente entende que o casamento, a festa de casamento é só um ponto de partida, nós como empresa temos a responsabilidade de dar ferramentas para eles se perpetuarem nesse casamento. Então, o We Together é um evento que a gente faz pós, então os noivos que já estão casados há alguns meses, nem muito tempo, mas alguns meses, e ali a gente traz sempre um conteúdo de ferramenta, né? Então, a gente já trouxe o Clóvis de Barros, o Cortella, o que escreveu o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, sempre pautado em uma ferramenta para eles se perpetuarem com uma vida, porque é interessante pra gente. É interessante que o relacionamento deles dure, porque é o que a gente acredita. Não é só o evento, entende? Não é só aquele dia. É uma vida. É um relacionamento que é a base de tudo, né? Sem dúvida. Odé, eu não sei o que tá acontecendo hoje. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você quer casar?
Então, eu sei que é o seu sonho, inclusive. O meu sonho é. Inclusive, acho que depois você pode trocar já uma figurinha. É que o eu- problema, Vanessa, Casamento é o ilute. é que o problema falta o noivo, no caso da Karine. Então aí entendi. a gente vai ter que esperar Eu já um pouquinho fiz um mais. teste, né? já vesti mais de 30 vestidos de noiva. Eu entendi. Mas não porque eu tava na ilusão, é porque realmente eu trabalhava com desfile. Ah, legal. Maravilhosa. Mas Mas eu já- adoro ir no casamento dos outros. eu assim, amo casamento, amo eu gosto da festa. festa de casamento. Ai, é acho muito boa, maravilhosa. gente. Maravilhosa. Melhor festa que tem é Muito. casamento. E, Vanessa, uma pergunta totalmente fora do contexto, assim, você consegue fazer com que os noivos aproveitem a festa mesmo? Porque eu sempre acho que eles são os que menos aproveitam, que eles ficam tão preocupados com os convidados, eu sempre falo, vai aproveitar, Gente, olha, você... vai viver, vai ver a festa. Olha, que legal, um bom entendimento da sua parte, porque eu demorei muito pra entender. Que lá até a gente tem um slogan que é para os convidados, porque a gente reparou nisso, que os noivos, eles estão preocupados com os convidados. Sim. Eles saírem felizes, eles saírem, né, contentes, então eles fazem de tudo para que os convidados saiam bem. Aproveitem. É uma coisa, e uma boa percepção sua, porque eu demorei muito para perceber. Sim. Então a gente brinca que todos são os convidados, nosso elenco são convidados, a gente precisa todos serem convidados pra gente vivenciar aquilo. Aquele momento ali Aquele juntos. momento, e todos são importantes. No mercado tem uma coisa que é muito antiga e que a gente... que é assim, coloque um garçom sombra pros noivos. Eu já ouvi falar disso também. Porque eles sendo bem atendidos, Eles estão felizes. eles estão felizes. É isso. Mas para! A festa é para 200 pessoas, não são só para os Não noivos. são só pra eles. Eles sim. estão preocupados com todo mundo, não só com eles. Eu acho que é como uma festa de... Óbvio, né? Não dá pra comparar a grandiosidade, mas é como uma festa de aniversário, que a gente também quer ali atender todo mundo e que todo mundo isso. esteja se divertindo. É Eu isso. acho Na que é sobre festa. É isso. isso. É. Então a preocupação da excelência não é para os noivos, é para todos. Todas as pessoas ali são importantes, né? Agora eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer. Eu não sei o que tá acontecendo hoje, mas o tempo tá correndo. Meu Deus, já tá acabando? Sério mesmo? Gente, eu não acredito nisso. Mentira! 40 Passaram 40 minutos Eu assim, nem ó. falei metade. Não, eu tinha aqui mais umas 6 perguntas pra te fazer, você não tá entendendo. Mas a gente criou um quadro que a Débora criou há algum tempo atrás e a gente tá tentando implantar que depois da gravação do podcast a gente manda mais algumas perguntas e o convidado responde depois e a gente complementa. Legal, maravilha, maravilha. Porque realmente passa muito rápido. Mas você vai fazer a mesma pergunta, que eu queria fazer a Pode. última pergunta pra Claro, ela. pode fazer. Já que você começou bem cedo, Vanessa, qual conselho que a Vanessa de hoje daria pra Vanessa de 23 anos? Olha, maravilhosa essa pergunta. Maravilhosa. Criada pela Débora, essa, hein? Mas eu vou te dizer, Vanessa, não faça nada diferente. Ah, que maravilha. Faça tudo, por mais que as dores. Você sabe que vindo pra cá, eu vim ontem, a gente inaugurou um espaço e eu vinha agradecendo muito a Deus por tanta coisa que tá acontecendo maravilhosa, minha família, enfim, tanta coisa maravilhosa. E eu virei e falei assim, olha, só a gente tem que muito confiar, porque até os tombos, até os percalços, depois a gente entende o São porquê. importantes. Eles estão só nos guiando para outro caminho que é o melhor caminho, né? Então eu falei assim, Vanessa, não faça nada diferente, do seu jeitinho, lá 23 anos toda atrapalhada, faça isso, se mergulhe, desdobre, Demais. não ache ruim que suas amigas estão saindo e você trabalhando, que muitas vezes eu me questionava, olha, Eu também. eu tô ali vivendo, assim, dentro do escritório. Não, porque vale a pena. E hoje eu enxergo, assim, toda a minha trajetória, eu não mudaria, assim, zero. Ai, que demais. Zero da minha trajetória. Nem os erros. Que Fazem delícia. parte, Zero, né? zero. Porque eles foram Acho que foi importantes. tudo isso que te trouxe até aqui, trouxe né? até aqui. São os resultados, né? Se muda, talvez os Exatamente. resultados não seriam esses, né? Exatamente. Que Exatamente. delícia, Van. Eu amei, assim. Ai, eu também. Nossa, foi foi muito rápido, Não, gente. faria Deixa eu mais. te falar, pra mim foi uma aula aqui, sair refletindo sobre um monte de coisa, Ai, de que verdade. legal. Obrigada por ser essa Que mulher tão legal, inspiradora, maravilhosa, Vanessa. muito Mesmo. obrigada Com certeza. Eu pelo acho que carinho. tem que trazer mais esse conteúdo, mais informações para inspirar mais mulheres e incentivar mais para as mulheres empreenderem, para terem mais coragem, para se jogarem mais, mesmo com medo. Acho que tem que ter mesmo mais, Sim. falar mais sobre isso. Sim.
Obrigada, Ju. Eu amei a nossa conversa. Obrigada. E olha, você que acompanhou a gente até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar nosso conteúdo no YouTube e no Instagram. E eu queria aproveitar também e mandar um beijo para todos os gaúchos que acompanham a gente através da TV Mais, toda quinta-feira, às 19h30. Isso aí. Beijo. Beijo.